Agora vamos responder a letra C. Esse grupo, ele é cíclico e por quê? Então, esse produto direto Z3 vezes Z4, ele é cíclico? A gente sabe que o Z3 vezes o Z4, ele originou aquele grupo Z12 que contém 12 elementos. Agora, para saber se ele é cíclico ou não, precisamos fazer algumas perguntas para cada um desses grupos anteriores. Por exemplo, o Z3, ele é cíclico? O Z4, ele é cíclico? Portanto, o Z12 ele também vai ser cíclico. Também podemos verificar se o MDC desses dois números é igual a 1. Se ele for igual a 1, também significa que ele possa ser cíclico, tudo bem? Nesse caso, ele é igual a 1. O MDC de 3 e 4 é igual a 1. Então, pode ser que o grupo Z12 seja cíclico também. Mas é importante lembrar a regra principal, fundamental para um grupo ser cíclico. Algum elemento desse grupo precisa ser gerador, ou seja, ele precisa dar origem a todos os outros elementos quando você soma ele com ele mesmo consecutivamente. Então, vamos pensar num exemplo menor, sem ser o Z12 nesse caso. Eu vou pegar o Z3 mesmo. Ó. O Z3 quem é? É 0, 1 e 2. Como que eu verifico se um elemento ele gera todos os outros elementos desse grupo? Basta eu pegar a ordem de cada elemento. Na letra B, a gente aprendeu como calcula a ordem de cada elemento. Nesse caso aqui, é o grupo Z3. A ordem de 0, ou seja, é quantas vezes eu preciso somar 0 com ele mesmo para que ele seja um elemento neutro. Nesse caso aqui, como ele já é 1. Qual que é a ordem de 1 para que ele zere nesse caso? A ordem de 1 é 3. Qual que é a ordem de 2? A ordem de 2, a gente precisa fazer somas consecutivas com ele mesmo. Então, ó, 2 mais 2 é quanto? É 4. Mas 4 não zera, né? Mas como que eu faço para zerar, Igor? Eu aplico o mod 3. 4 mod 3 é quanto? Então, 4 dividido por 3, ó, dá 1. Então, fica resto 1. E aí vamos fazer outra interação. 4 mais 2 é 6. E 6 dividido por 3, né, ó, 2. Então, ó, 6 deu o resto 0. Então, foram necessários 1, 2, 3 interações para que ele zere. Então, lembra que eu falei que um elemento ele precisa ser gerador dos outros elementos? O que isso significa? Significa que o elemento ele precisa ter a mesma ordem que a ordem do grupo. Então, nesse caso do Z3, quem são os geradores desse grupo? São os números 1. 1 ele é gerador. E o número 2 é gerador desse grupo também. Tudo bem? Por quê? Porque eles possuem ordem 3. Então, quando a gente está pensando em um grupo maior, por exemplo, Z12, a gente está pensando aqui, dentro desses 12 elementos, quais desses elementos são os geradores. Se tiver gerador aqui, ou seja, se tiver um elemento de ordem 12 ou mais, não tem problema, significa que esse grupo aqui ele é cíclico. Então, quando eu resolver a letra B aqui, o 1,3 ele tem ordem 12. Então, significa que este grupo Z12 ele é cíclico. Tudo bem? Porque aquele elemento, 1,3, ele é capaz de gerar todos os outros elementos desse grupo. Porque ó, tem 12 elementos. Então, se ele tem ordem 12, significa que ele pode gerar cada um desses elementos quando ele vai somando ele com ele mesmo. E se vocês forem fazendo todas as ordens, vocês vão descobrir que tem mais elementos que possuem ordem 12. E esses outros elementos também são geradores. Então, significa que esse grupo é cíclico, porque, lembrando, o MDC entre esses dois números é 1, o máximo divisor entre esses dois números é 1, e existe elementos geradores dentro desse grupo, tudo bem? Então, o Z3 ele é cíclico. Aí uma pergunta que eu faço para vocês, será que o Z4 ele é cíclico também? Então, para que vocês vão ter que fazer? Listar todos os elementos Z4, verificar a ordem de cada elemento e ver se, por exemplo, a ordem de algum elemento coincide com a ordem do grupo. Se isso for verdade, significa que o Z4 é cíclico. Se não houver, significa que ele não é cíclico. Ficou claro? Até o exercício 2. Valeu!